Glória a Deus. Irmãos, adiantando o mês seguinte, próximo mês, nós estamos num projeto, Pastor Rosalvo, para dar início à construção da igreja. Nós temos que entender. Todos nós precisamos. 17. Glória a Deus. Aleluia. 16, 17, os irmãos acharam? Aleluia. Vamos pegar do verso 14 até o 18, para a gente ter um entendimento melhor. A ordem para a evangelização. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham vistos já ressuscitado. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás mal, e se lhe impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Curve a sua cabeça aí. Oh Deus poderoso. Meu Deus, pegando um gancho, Senhor, na oração do pastor Rosalvo. Deus de maravilha, Senhor. Sem ti não façamos nada, Pai. Pois tu, Senhor, é dono de todas as coisas. Tu és, Senhor, dono de todo o projeto. Tu és dono de todos os seres vivos. Tu, Senhor, criaram, Pai, todas as coisas, Senhor, tanto na terra como no espaço sideral. Meu Deus, uma palavra direcionada de Cristo dizendo: antes que houvesse, aleluia, terra, o Senhor já tinha criado. Antes do projeto, Senhor, da terra, o Senhor já tinha criado, Senhor, os planetas. O Senhor tinha criado, Senhor, os astros. O Senhor tinha criado, Senhor Deus, os gases. O Senhor tinha criado, Senhor, todas as coisas. Quem pode, Pai, entender a grandeza e a sabedoria de Deus? Ninguém pode, Senhor. Pai, neste momento, Jesus, oh Senhor, falei para a tua igreja. Tu és fiel, magnífico e poderoso. Toma aí o assento em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não tem muitos detalhes numa expressão. Quem crê e for batizado. Quando fala a respeito desse crer e for batizado, não é somente um batismo nas águas, carregar a velha criatura. Isso aí já está quase meio caminho andado. Quando relata a respeito ser batizado não somente com água, mas também com fogo. Esse fogo é derrubando a ignorância do homem, a crueldade, é derrubando a maldade do homem que o diabo ele implanta na vida do homem. Feche os olhos. O Senhor, Ele cria uma situação para nós ficarmos com as mãos abanando, sofrendo. Em outras palavras, sem saída. E momento
da nossa vida, falamos assim: Deus, por que eu estou passando por luta semelhante? É porque nós somos bonzinhos, meu irmão. Mais ruim do que cãibra 90 minutos de futebol. Nós muitas das vezes erramos e não enxergamos. Não enxergamos sequer um palmo na frente do nosso nariz, o nosso erro, a nossa atitude errada. Às vezes ofendemos pessoas e passamos em branco. Por que eu feri fulano e eu não percebi? Igreja, esse tratamento que temos que passar para aprender, entender que há um arquiteto no céu, que Ele quer que a maior parte das nossas vidas a gente separa particular com Ele, que a gente vinha separar particular com Ele, mas não é tarefa fácil. O inimigo ele lança muita enxarada, o inimigo ele lança muitas emboscadas, muitas investidas, para nos tirar do foco, para nos tirar, aleluia, do caminho, do ponto de partida, para nos tirar da direção. E muitas das vezes, pastor, em vez da gente dar continuidade, pastor Rosalvo, na direção, queremos dar um jeitinho de cortar um atalho, de cortar um pedacinho da cruz, de caçar uma maneira mais fácil. Aí às vezes a gente quer fazer tudo direitinho, pastor Rosalvo. Aí sabe como é que a gente faz? Preste atenção. Ei! Vê se chega mais um pouquinho com antecedência na igreja. Não, irmão, tem um amigo que está vindo aí e eu preciso conversar com ele. O momento que você marcou e disse assim: olha, eu tenho um particular com Deus em tal horário. Não, mas hoje não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque o diabo, ele mexeu na nossa carne, nos prazeres deste mundo, para nos tirar do foco. Aleluia. E é por isso que Jesus ele disse: o meu reino ele é tomado à força. Não é nada fácil. E aí a gente tem uma mania de dizer assim: olha, no sentido geral, hoje pastor Rosalvo não deu certo, mas amanhã vai dar certo. E amanhã se torna pior. E a gente não consegue. E o tempo vai passando. Aí o Senhor ele permite um estado febril na vida da gente. Rapaz, mas quando eu me recuperar das minhas forças, eu vou buscar Deus. Busca nada. Nós não sabemos. Aleluia, Deus. O homem de Deus, ele dizia algo. Eu estava na porta da igreja e ele dizia assim, eu falando a respeito das coisas espirituais e futucando o adversário, e ele dizia algo assim: o que você está falando, ele está ouvindo, e de acordo com você vai falando, ele vai projetar para dar tudo o contrário do que você está projetando. Tudo que você marcar para o culto, o que você está falando, o diabo está preparando um projeto para dar tudo errado, tudo o contrário. E o homem de Deus dizia assim: olha, quando você prepara uma situação no mundo espiritual que aconteça dentro da casa do Senhor, não fale, porque o diabo ele vai trabalhar daquilo que você desabafa, daquilo que você fala, e o negócio fica difícil. Por isso, na palavra de Deus diz:
em que ficares quieto onde está a sua força. É isso? Nós temos um ditado popular que diz assim, que fala muito da... Bom dia, cavalo, né? E aí a gente costuma dizer, vamos fazer isso, 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 e a gente não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque o que a gente ia fazer, a gente já fez, mas em palavra, mas não vai ter efeito. Entenda isso, irmãos. Por que o apóstolo Paulo ele vai dizendo algo assim, olha, em todo tempo, orando, jejuando, orai sem cessar, constantemente em espírito de oração. E aí ele vai dizendo lá, Efésios no capítulo 6, verso 10, nós demais, irmãos meus, enquanto mais sede fortalecido no poder do Senhor, se vestir de toda a armadura de Deus. Irmão, sabe o que eu acho interessante disso? O homem natural, ele, quando ele vai estudar para usar alguma ferramenta para resolver situação difícil, o Senhor ele é tão maravilhoso que apenas uma palavra ele vai dizer: se vista de toda a armadura de Deus. Não é assim? O capacete da justiça é a proteção. Nós temos que usar a justiça dos mandamentos do Senhor, porque quando o diabo ele lançar os seus dardos, como ele lançou para Cristo, e Cristo disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Quando o inimigo solta o dardo dizendo: te lança daqui abaixo, porque está escrito que os anjos vai dar ordem ao teu respeito, não vai deixar tu se arrebentar, se rasgar nessas pedras. E Jesus vai dizendo, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É um capítulo anterior, do capítulo 7, se não falha da memória, de Deuteronômio, capítulo 7, não sei se é o verso 13, alguma coisa assim, está tudo lá. Do capítulo 7 para o capítulo 8, está todo o versículo ali a respeito, quando o diabo ele lança as suas investidas e Jesus solta. Mas eu quero dizer algo. Tem crente, irmão, tem pastores, picanha mal passada, que pensa que a estrutura da palavra é só se a Bíblia estiver aberta. Como é um negócio desse? Não dá o braço a torcer. Parece que a ferramenta é pouca que ele adquiriu. E quando ele vai explicar, esclarecer, dizendo: não, a maior profecia está dentro da palavra, e não explica. Aparentemente, pastor Rosalvo, a gente entende que a maior profecia está dentro da palavra só se a Bíblia estiver aberta. E aí o que acontece, irmãos? Deixa as pessoas confusas. O talento ele tem que ser usado, utilizado a cada um conforme Deus ele confiou. Não pode estar ferindo A e B, C e D. Todas essas ferramentas em tempo oportuno, ele tem que ser utilizado dentro da casa do Senhor. E diz assim, que não falte nenhum dom dentro da casa do Senhor. E ele tem que ser usado com zelo, com amor, com gratidão.
Porque os problemas dentro da casa de Deus vai ser resolvido. Os problemas na vida ministerial de cada membro da igreja vai ser resolvido. Mas entrando aqui, aquele que crê e for batizado, está faltando muita gente ser batizado dentro da casa de Deus. O batismo com fogo, falar em língua, falar em mistério com Deus, a vida ser mudada, a vida ser transformada, e recebendo variedade de dons espirituais da forma que Deus os chamou. A carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 20, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 20, vai dizendo: cada um fique na vocação que o Senhor o chamou. Qual foi a vocação que Deus lhe chamou? Glória a Deus. Pense agora, irmão. É o ministério do louvor? É o ministério de pregar a palavra de Deus? É um ministério com espírito de conselho, salvar casamento, transformar vidas, famílias e assim por diante? Qual o talento que Deus lhe deu? Use com zelo. Mais cedo ou mais tarde Deus ele vai precisar deste talento, porque Ele quer lhe usar. Oh Deus poderoso, os sinais seguirão os que creem. Infelizmente está difícil, irmãos. São poucas pessoas que acreditam. É melhor ser realista e dizer assim: Senhor, eu não tenho força, mas eu estou batendo na porta do dono da força, que é Cristo. Ele vai me dar força. A minha e a sua vida, ela tem que ter mudança. A palavra de Deus, ela é poder, pois está escrito em Romanos 1,16: pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus. Glória a Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Tem que ter poder na sua vida. Diga! Esse poder, irmãos, tem que acontecer. Glória a Deus. É lamentável dizer isso que eu vou lhe dizer, é lamentável, mas é a realidade. Igrejas no geral que não manifestam este poder, isso se chama, quer dizer que a igreja ela está se comportando como filosofia, como ideias criadas por homens. Esse poder tem que acontecer nas nossas vidas, porque Marcos deixou escrito aqui dizendo: os sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. No nome de Jesus expulsarão demônio. Falarão novas línguas. Sabe o significado de falar novas línguas? O ministério do Espírito Santo na sua vida tem que ter renovo, tem que ter transformação, tem que ter maravilha, tem que ter, aleluia, manifestação do céu. O Espírito Santo vai derramar na sua vida. Quem acredita nisso? Se você acreditar, a partir de agora a sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai te encher. Enquanto o diabo ele está entrando na mente de pessoa para comprar arma, para fazer tráfico, Jesus ele vem e te entrega uma arma, a arma, aleluia, da profecia, que faz, aleluia, a terra saltar, que faz as tempestades do tufão sair, aleluia, dos mares, e você estende a mão e o Senhor, aleluia, faz com que o mar se acalme, o vento para, a tribulação ela bate em retirada. Quem acredita nisso? Irmão, eu já vi pastores abrir a boca e dizendo: irmão, isso aí foi naquele tempo. Meu Deus.
Esse tempo é mais forte ainda do que outrora. Sabia disso, irmão? Sabia disso? O tempo que nós estamos é mais forte do que outrora. Mas pastor, eu não entendi. Você vai entender agora. Aleluia. Em João 14, versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crer no Senhor Jesus farão obras maiores. Aleluia. Farão obras maiores. Aleluia. Na Bíblia, Jesus só ressuscitou 3 pessoas. Se nós cremos através do nome de Cristo, vai ressuscitar mais de 3, pastor Ração. Vai fazer prodígio sobrenatural. Aleluia. Porque ele disse, aleluia, se crer e não duvidar, aleluia, tudo que pedir eu farei. Se disser desta montanha, passa da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, e não duvidar no vosso coração, aleluia, assim será bem sucedido. Assim vai acontecer, em outras palavras. Quem acredita nisso? Ei, amassou de caia sai. Eita Jesus, eita Deus, o Senhor está mudando a história deste lugar. O Senhor está rasgando o céu deste lugar. Ele quer levantar vidas. Saia da mesmice. Não, o Senhor Jesus disse na sua palavra: se amar pai e mãe, se amar esposa, filho, se amar qualquer coisa nesta terra mais do que a Ele, não é digno de entrar no reino dEle. Quem acredita nisso? Aleluia. Não podemos, aleluia, colocar nada na frente de Deus. Deus tem que ser colocado, expressado acima de todas as coisas. Mas a questão está lutando para isso acontecer. Afinal de contas, o reino dele é tomado à força. Não é fácil. Agradeça a Ele pelas lutas, pelas pelejas. É sinônimo de nós estarmos aqui nesta noite. Se não fosse as lutas, nós não estávamos aqui nesta noite, neste lugar. Quem acredita? Aleluia. Tudo Deus dá um jeito, irmão. Olha, se eu tivesse tempo de buscar Deus, não diga isso. Todos nós temos tempo de sobra. Sabia disso? Hã? Não vou agora não, porque eu vou fazer uma janta. Rapaz, a janta é melhor do que Jesus. Não vou agora não, porque eu vou lavar roupa. A roupa suja é mais importante do que Jesus. Não vou agora não, porque eu vou na minha roça. A roça é mais importante do que Jesus. Não, meu emprego, meu trabalho, a minha profissão é mais importante do que Jesus. Ei, foi Jesus que te deu essa profissão. Foi Jesus que deu a tua roça. Foi Jesus que deu, aleluia, tudo que você tem e possui. Foi Ele que te deu. Ei, avanço de caia sai. Pastor, mas a minha saúde não está bem. Ele é médico. Pastor, ultimamente eu tenho andado estressado, cansado. Ele é psiquiatra, ele é psicólogo. Ele é o que você imaginar ele é. Então aprenda, entenda, peça a Ele. Independente do problema, peça a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Irmãos, se nós não enfrentar dificuldade nesta vida, nós não pedimos socorro ao Senhor. Aleluia. Quando a igreja em todas as épocas estava quebrada, e ali disse assim: olha, só nos resta buscar ao Senhor.
Porque nós não temos nada. Isso é um mistério, não temos nada. Sabe o que Gideão falou para o Senhor? Porque permite os medianitas massacrar a nossa tribo. Aleluia. E o Senhor está dizendo: homem de qualidade, varão valoroso, em outras palavras, é você. Olha para dentro de você, é você, é você. É você que ocupa o lugar de Gideão nesta noite. Tem momento que a gente diz: por que as coisas só dão errada para mim? Até no trabalho, porque eu sou o último a receber um salário. Eita Deus poderoso. É porque no estágio que você está passando é um estágio de liderança. Aprenda isso. Sabe por que a história de Jó é procurada muito? Nascer em Israel, no Egito, sabe por quê? Porque Jó sabia o que é sofrimento. Procure dentro de si, você sabe o que é sofrimento? Procure dentro de si, você sabe o que é sofrimento? A gente vê aquele sofrimento em países africanos. Aqueles meninos, os jornalistas contando as costelas de fome. Um vento quente que veio lá, é misturado Oriente e Ocidente. E ali a terra não dá fruto. O governo rouba a verba. E a fome é alterando. Um dia desse, pastor Razão, eu procurava dentro de mim, eu digo: por que, Senhor, tu permite isso? Porque outrora aquele lugar, pastor Rosalvo, foi evangelizado. Mas a idolatria tomou de conta. Em vários países africanos, quando dá 6 horas da tarde, o sol para se pôr, ninguém vê mais o sol, porque aquela fumaça escura, os rituais a demônios, está tomando de conta. Porque aquele povo foi bem mais evangelizado do que nós nos dias de hoje. Onde Paulo passou, onde os apóstolos passaram, onde, aleluia, os filhos de Noé deram reinício ali. E agora, a escassez, a fome, a miséria, a catástrofe, a destruição está tomando de conta. Mas escute: ou com pecado ou sem pecado, o projeto de Deus tem que ser realizado. O ministério tem que acontecer. E se não tiver, aleluia, um lugar estéril, enfermo, cheio de dificuldade, não tem como o Senhor cumprir o seu propósito, pastor Rosalvo, nas nossas vidas. E Ele vai cumprir. Arabaçou de caia sai, vamos se pôr de pé. Aleluia. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Você já pensou, irmão? A gente mergulhando no mundo espiritual, a gente contempla, é um filme na nossa mente, que quando a gente vê aquelas tragédias na televisão mostrando aquela corrente de vento arrastando tudo, os mares em fúria tomando a cidade, e a gente na mente vendo assim como se fosse muitos e muitos demônios fazendo aquele regaço. E agora na palavra: no meu nome expulsarão um demônio, pastor Mazão. Irmão, é muito crédito, irmão. Irmão, é muita bondade de Deus ao nosso favor. Você já entendeu isso?
O apóstolo São João, quando ele entendeu, ele estava, aleluia, entre a Grécia e a Roma. Aleluia. E quando ele estava naquela caverna, os seus pulsos acorrentados, ele orava tanto em Betânia que as correntes quebravam. Você já imaginou uma situação dessa, irmão? Aleluia, Jesus. Milagre não é para entender, irmão. Milagre é só obedecer. Aleluia. Milagre não tem explicação, porque é sobrenatural. Só tem explicação, aleluia, quem está na brecha, quem está no foco, quem está com Cristo, quem está na direção. Como o Senhor falou para Paulo, não, eu conheci o homem, se mil fora de mim não sei, mas ele foi ao terceiro céu no paraíso e viu coisas inefáveis que o homem natural não possa entender. O que ele quis dizer? Que o homem espiritual ele pode entender. E que a Maria Suricai. Por isso que ele deixou escrito Coríntios 2:9: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora você, aleluia, vai prestar atenção e ter uma base. Por que será que eu estou ouvindo essa palavra nessa noite aqui neste lugar? Por que será? Qual é o fundamento disso? Qual é o fundamento disso? Deixa os olhos para ouvir isso. Você está ouvindo isso porque Deus quer te usar. Você está ouvindo isso porque a partir de agora a sua vida nunca mais será a mesma. Mas se você quiser, se você quer receber o ponto de partida de crer, como Filipe creu, ele foi arrebatado do lado do rio para o outro lado de outra cidade, por nome de Azoto, se não falha da memória, 100 quilômetros. Ele voou como Superman por cima do rio. Eita Jesus! Eu não estou entendendo nada. O pastor chama o Superman. Sim. Quem é o Superman? É Jesus. Ele é o único Superman. Glória a Deus. E nós, filhos do Superman, Jesus Cristo, Ele quer nos usar, cheio do poder, cheio da graça, cheio da virtude. Não tem Satanás ele pode abrir os portões do inferno, não vai ter efeito, mas luta, processo, nós temos que passar para aprender a ser dependente dele, porque todas as coisas vêm através dele. Arabaçude caia sai. Abre as mãos neste momento. Eu preciso de um milagre urgente. O dono do milagre está neste lugar. Ele quer te encher, Ele quer te usar. Ele quer te dar experiências novas. Tiago, meu filho, o Senhor me revela que Ele vai te dar experiência nova. Carlos André, Deus vai te dar experiência nova. Comece a enxergar dentro da sua casa a glória de Deus manifestando. Onde Satanás tem operado, ele vai manter em retirada de baixa ré. Porque Deus está te dando autoridade. Quem crê, 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 quem crê. Você quer fazer prova? Faça. Faça. Não tem nenhum demônio do inferno que possa mandar na sua casa, na sua parentela. Exercita fé. Peça um sinal para ele e ele vai fazer. O que mais dá trabalho, eita Jesus, ele vai transformar um Saulo em Paulo. Glória ao teu nome. A prostituta ele vai transformar numa ex-prostituta.
prostituta, agora vai ser uma missionária, a mulher cheia de Deus, cheia do poder, cheia da graça. Você pode transferir isso para Cristo. Você pode transferir isso para Cristo, Ele vai fazer. Transfira. Diga, eu quero mudança no meio da minha família. Aí onde entra a palavra, pastor Rosalvo, o reino de Deus é tomado à força. A bandinha vai, chorrinha vai. Eita Deus poderoso. Eu vejo macumba caindo por terra. Eu vejo sepultura sendo fechada. Eu vejo, aleluia, grupo de pessoas novas aqui dentro. Eita Jesus. Salmo 113, verso de número 7. Ele levanta o pequeno do pó, ele ergue o necessitado no duro e vai sentar na mesa dos príncipes. Ele tirou Davi do pó e transformou ele em príncipe e depois em rei. Sabe por que é mais do que vencedor? Porque Davi, levita, se alistou no exército de Saul. Agora vira rei. E por último, pastor Rosalva, Davi foi profeta. Eita Jesus. É por isso que somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Abachore canta rabaiaçai. Meu Deus, neste momento, um diácono aqui fica do lado do Tyson. Diácono Manuel Filho. Eu vi uma pressão, foi muito grande, Tyson, na sua vida. Ande caia suri caia sai. Em nome de Jesus, esse gigante vai caindo por terra. Essa alteração das batidas do coração deste homem, queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Queima agora. Eu vi uma macumba que foi feita com mandacaru. Queima Jesus, queima Jesus. Queima Jesus. Em volta do coração dele, estava sentindo como agulhada. Ei, a basura e caia sai. Queima Jesus. Eu vi o diabo soltando uma fumaça da boca dele para provocar um acidente. E você já teve 2 sinais desse acidente. Eu vi o diabo assoprando essa fumaça negra no meio da estrada para você se acidentar. E Deus já te deu 2 livramentos só dessa visão. Queima Jesus. Queima Jesus. Vai queimando. Vai queimando. Em nome de Jesus. Vai queimando agora. Eu vi um esturro do diabo terrível. Queima agora. Queima agora. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando, vai queimando. Queima agora. Queima agora. Toda confusão na mente. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. E Deus lhe deu um livramento também de choque. Viu? Deus deu um livramento. Você não morrer eletrocutado. Pastor, não sabe falar inglês? Olha, a fúria é muito grande. E Deus manda te dizer para você fazer um voto nessa noite com Deus. Um voto. Esse voto é um livramento. Viu? Deus usou 2 pessoas aqui dentro. Não sei quem é essas 2 pessoas. Um recado de Deus para você. Não sei. Viu? Você está lembrado? Deus usou 2 pessoas. É um alerta. Ei, amassou e caia sai. Você não lembra não? Em nome de Jesus, Pai, confirma, Senhor. Este homem vai fazer um voto contigo.
e vai dando livramento. Ei, amassou e caia, saia, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi um convite vindo lá de São João dos Patos. Ei, amassou e caia, sai. E o Senhor, Ele estende o dedo indicador dizendo: não vá, não vá. Você lembrou dessa revelação? O Senhor está levantando mais uma vez. Você lembra dessa revelação? Que o convite vinha, e esse convite é de São João dos Patos. A outra revelação parecida não era em São João dos Patos, era em outro lugar. Você lembrou? Então vigie. Alguém aqui lembrou de uma revelação? Que ele recebeu um convite e não era para ele atender? Esse é de São João dos Patos. Aleluia. Oure, caia, sobe, caia, sai. Meu Deus, opera Jesus, maravilha. Faz a diferença. O Senhor está fazendo uma cirurgia no teu coração nesta noite. Ama de ouro, caia, sobe, caia. Em nome de Jesus. Nem todos que batem no seu ombro é seu amigo, viu? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém no nosso meio está com uma vibração no corpo, não tem dormido direito? Pode vir aqui, rapidinho, rapidinho, sem perda de tempo. Deus poderoso.